Glória a Deus, aleluias. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos aqui nessa noite tem um motivo para dar um glória a Deus, um aleluia bem alto, amém? Glória a Deus. Amados, quero cumprimentar os irmãos que se faz presente. Quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo do Facebook. Que Deus possa abençoar todos vocês. Hoje nós estamos no culto do amigo. E quando Deus colocou esse propósito no coração do pastor Wallace, eu tinha comentado com Deus, né? Eu gostaria muito que pregasse num culto do amigo, né? E domingo, quando ele me convidou para estar pregando no último culto do amigo, eu disse, Deus é fiel, né? Então nós vamos encerrar esse culto do amigo esse ano com chave de ouro. Creio que Deus vai falar com a igreja nessa noite. Tem algum amigo aqui que pagou R$100 ou mais para estar aqui nessa noite? Não, né? Creio que não. Então, se nós tivéssemos convidado amigos para pescar, para comer uma pizza, para fazer outras coisas, eu tenho certeza que muitos estariam aqui nessa noite. Mas nós esquecemos que o nosso melhor amigo se chama Jesus Cristo. E Ele já pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Você que está aqui nessa noite como convidado, Deus apenas usou esse instrumento para te convidar você aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo é que te trouxe aqui nessa noite, amém? E pode ter certeza, como o pastor disse, é muito melhor estar aqui na casa do Senhor do que estar em qualquer outro lugar. Não tem lugar melhor. Isso não tem preço. Enquanto muitos estão correndo, né? Para essas coisas não tem crise, né? O ingresso pode custar 100, 150, que compra. Mas quando a gente recebe um convite de um amigo para estar na casa do Senhor, para ouvir uma palavra de Deus, isso não tem preço. Por isso que você está aqui nessa noite, amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Se isso te ajudar, está depois de Naum. Vai lá em Mateus e vem voltando. Fica mais fácil assim. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Desculpa, apenas o versículo 2. Livro do profeta Abacuque, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 2. Assim que eu terminar a leitura, permaneça com a palavra de Deus aberta, nós vamos precisar de recorrer ao texto novamente. Amém, igreja? Todos acharam? Quem não está com a Bíblia aí, creio que está no telão, né? Vamos ler toda a igreja juntos? Olha para o telão, todo mundo junto, na mesma tradução. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Somente até aí. Novamente. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? É uma pergunta. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Amados, o contexto histórico que está por trás dessa pergunta do livro de Abacuque é porque nessa época Deus sempre levanta um profeta, sempre levanta um porta-voz de Deus em algumas situações do povo de Israel. Sempre que o povo de Israel passava por alguma situação difícil, Deus sempre levantava um homem para fazer a diferença no meio daquele povo. E nesta noite não é diferente. Deus levantou eu e você com um propósito de Deus. Deus quer que eu e você faça a diferença no mundo
onde nós estamos vivendo. O povo de Israel estava vivendo uma perversidade muito grande. O profeta Abacuque, ele estava perplexo com a perversidade desenfreada. E Abacuque, ele deseja saber por que Deus não toma nenhuma providência. Talvez nós brasileiros estamos fazendo essa mesma pergunta nos dias de hoje. Até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer no Brasil? Até quando a corrupção vai acontecer no nosso país? Até quando a perversidade do homem vai continuar? Até quando? Amados, eu não culpo o profeta Abacuque porque muitas das vezes nós deparamos com uma atalaia do Senhor. Muitas das vezes nós questionamos Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Por que que tu está permitindo tanta coisa no nosso país? Tanta fome, tanta desigualdade, tanta crueldade. Pais matando filhos, filhos matando pais. Toda semana um homicídio, uma tentativa de homicídio. Até quando, Senhor? Até quando? E a igreja do Senhor tem um papel muito fundamental. Quando o anjo da igreja, quando o nosso pastor clama para a igreja que nós precisamos dobrar os joelhos e orar, é porque nós estamos diante de uma situação difícil. Não tem outra solução a não ser dobrar os joelhos diante de tal situação. E entrou pessoas aqui nessa noite que a tua vida, até hoje você está fazendo essa mesma oração. A sua oração não muda, já virou até uma reza. Até quando, Senhor, a minha vida vai continuar desse jeito? Até quando, Senhor, a minha vida financeira vai continuar desse jeito? Até quando o meu casamento vai continuar dessa forma? Até quando o meu filho vai continuar nessa situação? Até quando? Até quando eu vou conseguir aquele trabalho, aquela promoção? Até quando, Senhor, a minha vida vai mudar? Até quando o Senhor vai mudar o meu cativeiro? Talvez tenha sido a minha oração e a sua oração. Mas eu quero dizer algo profético nessa noite. Que ainda resta 10 dias para o ano de 2016. E se você tem a marca da promessa, se você tem promessas, Deus é fiel para completar. E ainda este ano, tu vai experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida. Então deixa Deus agir na tua vida. E para de dizer, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Aleluias. Precisamos mudar o nosso foco. Eu lembro que Ana, mãe de Samuel, o culto dela sempre era o mesmo culto, não mudava, a ponto do sacerdote ali dizer que ela estava embriagada, porque havia uma tristeza no olhar daquela mãe, porque ela desejava no fundo do teu coração de um dia ser mãe, mas ela sempre fazia a mesma oração. Mas até um dia, por 25 anos, até que a ficha caiu e ela entendeu que para pedir algo para Deus, nós temos que sacrificar algo também. Quando Abraão entendeu que ele precisava sacrificar seu filho Isaque para se tornar o pai da fé, ele mudou de atitude. E Ana fez a mesma coisa, mudou de atitude também. Eu creio que ela orou para diante do altar do Senhor, e ela começou a derramar lágrimas diante do altar do Senhor, porque todo aquele que planta com lágrimas, colherá com júbilo, com alegria. Talvez você está naquele tempo da sua vida, que você está semeando lágrimas, está plantando baseado em lágrimas, mas vai chegar o dia, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem do Senhor pela manhã. Aleluias. Então não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos pessoais. Se nesse ano ainda não apresentou resultados da forma que você queria, então mude também a sua maneira de agir,
Porque a mesma atitude não gera vai sempre gerar o mesmo resultado. Se você quer ter resultados na sua vida, mude a sua atitude também. Se 2016 não deu certo, você ainda tem 10 dias para mudar o seu foco, a sua oração. Deus é fiel até no último minuto, amados. Ele é fiel, Ele não é homem que minta. Ele é um homem que Ele escuta a nossa oração e Ele tem prazer de atender os pedidos. Clamar-te a mim e eu te responderei. Deus disse para Jeremias: põe-te em pé e falarei contigo. O que Deus está dizendo? Jeremias, toma posição na tua vida. Não adianta ficar aí nessa zona de conforto. Põe-te em pé, tome posição, que eu vou te ouvir. Talvez o que está faltando em mim e você é sair dessa zona de conforto. Você já não ora mais, já não jejua mais, vai ao culto o dia que quer. Não, amados. Deus tem prazer daqueles que buscam, porque é uma promessa que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então começa a invocar o Senhor nessa noite, começa a atrair a presença de Deus para a tua vida. E nessa noite eu tenho uma boa notícia: o culto está leve, o culto está fluindo, e eu tenho certeza que nessa noite a presença vai manifestar nessa noite. A glória da segunda casa será maior na tua vida, aleluia. Se você entrou aqui nessa noite pensando de desistir daquele projeto, Deus manda te dizer: não desista, porque eu sou fiel até no último minuto. Até no dia 31/12, tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluias, aleluias. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Essa é a oração que Abacuque faz no início de seu livro. Mas o mais interessante, que no início do capítulo 3, as coisas começam a acontecer. Ele já começa a mudar de atitude. E aí ele faz uma oração, chamada oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E ele diz no capítulo 3, versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Quem aqui tem ouvido a voz do Senhor? Quem aqui tem ouvido nas madrugadas a voz do Senhor? Talvez você levanta de madrugada e não sabe o que está acontecendo. É a voz do Senhor te chamando. É Deus incomodando. Porque quando Deus vê um crente acomodado, a primeira coisa que Ele faz é usar o Espírito Santo para te convencer, para te cutucar e dizer: não se acomode, eu tenho prazer naqueles que me adoram. Então nessa noite, começa a dizer, começa a adorar o Senhor, começa a louvar o Senhor, e tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Não adianta ficar murmurando. Até quando, Senhor? Deus não tem prazer com murmuradores, e muito menos compromisso com aqueles que murmuram. Mas quando Deus vê alguém na prova, Deus quando vê alguém no deserto, passando por aflições, adversidades, quando a luta vem e Ele vê o crente de joelho dobrado, e quando Ele vê com a língua confessando o Senhor, e de todo o coração, e de todo o entendimento, adorando e louvando o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aí Ele começa a agir, porque Ele gosta de adoradores. E nessa noite, onde estão os verdadeiros adoradores? Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então manifesta, chama a presença, começa a atrair a presença de Deus para a tua casa, para o teu casamento, para o teu trabalho, para as tuas finanças, e tu verás Deus agindo. Deus vai começar a abrir mar vermelhos aqui nessa noite. Deus vai começar a mandar algo da parte do Senhor na tua casa. Então quando Deus percebe que o profeta Abacuque faz uma oração: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Então ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Profeta, essa é a oração do profeta. Ele deixa de dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? E ele passa a chamar: aviva a tua obra, ó Senhor. Percebe que já mudou a oração dele? E é isso que tem faltado nas igrejas.
pedir a Deus o avivamento. Porque nos dias de hoje, nós estamos esperando avivamento do homem. Nós estamos esperando que o avivamento venha do pregador. Nós estamos esperando que o avivamento venha do louvor. Não, amados, a obra é do Senhor, então o avivamento também tem que vir do Senhor. E nessa noite Deus vai derramar aqui um avivamento genuíno, mas que não vai vir do altar para lá, mas eu creio que vai vir daquela porta para cá, e um vento impetuoso, assim como naquela noite de Pentecoste, línguas de fogo serão distribuídos nessa noite. Então começa a receber da parte do Senhor os dons espirituais. Receba aí, meu irmão, nessa noite, receba línguas de fogo, receba dons espirituais. Aleluias, aleluias. Se você está produzindo frutos do Espírito, pode ter certeza, Deus nessa noite, Ele tem algo para investir na tua vida. Ele tem dons espirituais para te entregar, dons de revelações, dons de interpretações, dons de palavra, de entendimento, de ensino, de mestre, de cura, de maravilhas. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, como eu havia dito, então Ana, ela dirige a sua oração para Deus, e ela entende que precisa sacrificar algo também, e aí ela entende que para que Deus desse a ela um filho, ela teria que também sacrificar algo, e ela diz: Senhor, o meu sonho é ser mãe, mas se tu me destes um filho, eu devolverei ao Senhor, para que o Senhor possa usar ele. E naquele momento, Deus viu a sinceridade da oração depois de 25 anos de Ana. E para quem não conhece Samuel, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote, um juiz e um profeta. Talvez o seu sonho nessa noite é muito pequeno aos olhos de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez o que você tem pedido ao Senhor este ano é muito pequeno aos olhos do Senhor. E nessa noite Deus manda te dizer: os planos que eu tenho na tua vida, os propósitos que eu tenho para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para a tua vida sentimental, emocional, para a tua vida financeira, para a tua vida profissional, para a tua vida ministerial, é tão grande, que ainda não aconteceu na tua vida, porque você está atrás usando as tuas próprias forças. Mas se você deixar Deus agir na tua vida, aleluias, não espera por 2017, Deus ainda é fiel para cumprir ainda este ano os planos perfeitos que Deus tem para a tua vida. Aleluias. Deus é tremendo e Ele faz. Amados, devemos acreditar naquilo que Deus pode fazer. O problema é que eu e você não acreditamos no que Deus pode fazer. Nós estamos correndo atrás de homens, e maldito o homem que confia no homem. Uns confiam em cavalos e outros em carros, mas nós fazemos menção do Senhor. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem poder na nossa vida, porque em Hebreus 4:12 vai dizer: a palavra do Senhor é viva e eficaz. Tudo que você precisava nessa noite é de ouvir uma palavra de confronto. Assim como Abacuque também insistia nessa oração: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Mas quando ele muda o foco, ele começa a dizer: Senhor, a obra é do Senhor, então aviva a tua obra, Senhor. Não deixa esse povo na perversidade, não deixa esse povo desistir dos caminhos do Senhor. Esse povo é escolhido do Senhor, é nação santa, é povo escolhido do Senhor, e você não é diferente desse povo.
Você também é nação eleita, é raça escolhida do Senhor. Eu e você nessa noite temos a maior alegria de dizer que nós pertencemos a esse povo escolhido do Senhor. Se meu povo soubesse se humilhasse, orasse e jejuasse. É isso que tem faltado no meio do povo. Aleluias. Amados, as pessoas de hoje em dia estão atrás de um evangelho muito fácil. Um evangelho que vai falar, que vai mudar a vida da pessoa da noite para o dia. Mas não ensina como gerar milagres. E a verdadeira palavra do Senhor é aquela que traz resultado para a nossa vida. Não importa se você está aqui pela primeira vez. Porque quando eu ouvi a palavra do Senhor pela primeira vez, ela veio como uma faca de dois gumes. Mas foi essa palavra que me libertou da idolatria. Foi essa palavra que mudou a minha história. E essa palavra ela tem que mudar também. Ela tem que entrar, ela tem que confrontar você nessa noite. Sair desse comodismo e parar de dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? E começa a orar: Senhor, a partir de hoje, aviva a tua obra ao Senhor. E você vai ver que essa igreja, ela não vai só crescer em números, mas também em graça, em santidade. Aleluias, aleluias. Ela é uma igreja que tem incomodado essa cidade, porque ela tem sido farol dessa cidade. Ela tem sido luz no meio das trevas. Uma cidade tão idólatra como essa, mas o avivamento ela tem que ter também resultados. Diminuir homicídios, diminuir prostituição, drogas, porque senão a palavra vai ficar só na palavra. A palavra precisa trazer resultados para a nossa vida. E aí Abacuque encerra seu livro dizendo no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, aleluias, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. A tua vida, a minha vida pode estar um caos, mas Abacuque, ele entendeu que não adianta ficar se lamentando até quando, Senhor, mas quando nós entendemos que todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, Deus começa a te compreender. Aleluias. Ainda que a figueira não floresça. Por que o autor aqui não está dizendo ainda que a figueira não dê frutos? Frutos não é mais importante do que as folhas. Mas neste contexto aqui, eu quero decodificar isso aqui, que toda vez que você ouvir a palavra floresça, figueira, a Bíblia não está falando de fruto, a Bíblia está falando de folhas. E a gente precisa entender que lá em Israel, o calor é muito exaustante, faz muito calor. E a folha da figueira brava do deserto, ela consegue absorver muito o calor escaldante. Então o que as pessoas faziam? Quando estava muito calor, escondia. Lembra de Natanael, quando ele escondia lá debaixo da folha da figueira? Porque as pessoas, quando estava muito quente, escondia debaixo das folhas da figueira. E eu aprendo aqui que o inimigo, ele queria tocar no descanso de Abacuque. E talvez eu estou falando para alguém aqui nessa noite. O inimigo, ele tem tirado o meu descanso. Há quanto tempo eu não tiro férias? Há quanto tempo eu não faço uma viagem com a minha esposa, com meus filhos? Há quanto tempo eu não tenho tempo para minha família? Tudo que o inimigo quer é tocar no nosso descanso. Estamos vivendo num clima natalino. E existe algo maligno. Não, o Natal não tem nada a ver. Mas o que está por trás do Natal é um espírito chamado espírito de consumismo. E que tem tornado as pessoas escravas, tendo que trabalhar dobrado. E aí eu aprendo que quando o inimigo vai tocar no nosso descanso, você vai começar a dizer a partir de hoje:
Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Toda vez que o inimigo for te afrontar, que for tocar no seu descanso, faça essa oração. Ao invés de murmurar, não, faça essa oração. Todavia, eu me alegro no Senhor. Próximo, nem haja fruto na vide. Toda vez que a Bíblia fala de vide, está falando de videira, de uva. E o significado da uva na Bíblia nem sempre é alegria. Porque se uva significasse alegria para sempre, na bodas de Canaã, quando faltou vinho, Deus, ele teve que transformar a água em vinho. Então nem sempre casamento é alegria. Nem sempre casamento é alegria, mas é transformação. Então, o autor está querendo dizer, nem haja fruto na videira. Sabe onde o inimigo hoje está entrando na brecha dos crentes hoje? Numa vida transformada. A pessoa, ela tem tantos anos de caminhada, tanto tempo que já desceu as águas do batismo, mas você não vê transformação na vida dela. E isso só serve para envergonhar. Aquela pessoa está há tanto tempo na igreja, mas ainda não tem uma vida transformada. E o que entristece hoje é que as igrejas estão cheias, muito cheias, mas a gente não vê transformação na vida das pessoas. Então, nem haja fruto na videira. Para que Deus possa investir na sua vida os dons espirituais, para que você possa crescer no seu ministério, aprenda, é necessário que eu tenha uma vida transformada. Não basta somente eu aceitar Jesus, somente descer as águas do batismo, mas eu tenho que procurar a cada dia mais, mergulhar nas águas profundas. Aleluias, aleluias. O produto da oliveira minta. Toda vez que você ouvir a palavra produto da oliveira, o que é a matéria-prima da oliveira? Qual que é o produto da oliveira? É o azeite, não é isso? E o que o azeite significa na Bíblia? O Espírito Santo, aleluia. Acho que a igreja já entendeu tudo. Onde que o inimigo quer tocar na tua vida? No azeite. Amados, eu quero dizer algo. Pode estar faltando tudo na tua casa. Pode estar faltando tudo. Mas se faltar o azeite, lembra da viúva? Lembra daquela viúva onde Eliseu mandou ela trazer vasilhas? Pela fé, eu vejo pessoas aqui nessa noite trazendo vasilhas vazias. Sabe por que isso é um bom sinal? Tem pessoas aqui que estavam querendo desanimar dos seus sonhos, do seu projeto, de tudo. Está doido para não chegar 2017, mas o Senhor te tranquiliza nessa noite, e Ele manda aquietar o teu coração para dizer que nessa noite o inimigo não vai tocar no teu azeite, ele não vai danificar o teu azeite. A presença do Senhor na tua vida é real nessa noite. Você é templo do Espírito Santo. Se você entendeu isso, adora o Senhor, louva o Senhor, glorifica o Senhor. Há uma presença de Deus na tua vida. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do azeite, seja cheio da presença do Senhor. Aleluias, aleluias. Você está nesse culto do amigo porque o teu amigo te trouxe para você sair daqui cheio de azeite, sair daqui animado, cheio da presença de Deus. Que os campos não produzam mantimento. Toda vez que você ouvir a palavra campo, lá na frente vai estar escrito comida, mantimento. Aqui está falando de providência divina. Hoje, as pessoas querem saber só de cesta básica. E em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos de cesta básica. Mas a gente precisa entender também que se eu tivesse ficado os 3 meses paralíticos em 2007, apenas recebendo cesta básica, um dia ia faltar. Nós precisamos aprender a pescar também. Só que Deus, Ele tinha um propósito na minha vida. E com 3 meses de paralisia, Deus me curou.
Aquele amigo que te trouxe aqui nessa noite, Deus também mandou um amigo meu lá no hospital, e ele chegou lá e disse: tu tem fé, então eu posso orar por você. E naquele dia eu senti um calor nas minhas pernas, e no outro dia eu já fui para Belo Horizonte já sentindo a sola do pé. Mas eu entendi que eu não podia ficar somente na dependência das pessoas. E eu entendi que Deus queria fazer de mim grande, um pregador da palavra do Senhor. E se eu estou aqui nessa noite, é porque eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Antes de Ele realizar algumas coisas na minha vida, os meus sonhos, Ele queria me usar primeiro na obra do Senhor. Então sabe por que você ainda está nesse mesmo patamar? É porque Deus quer te usar primeiro na obra do Senhor. Porque aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu entendi isso na minha vida, eu parei de correr atrás de vento, correr atrás de dinheiro, trabalho que é vaidade, está lá em Eclesiastes 3, tudo é vaidade, trabalho é vaidade. Eu não tinha tempo para a família, mas eu entendi, para ser bem sucedido nessa empresa que você está, eu também preciso entender que eu sou embaixador de Cristo, que eu represento Cristo nesta terra. Então ouve primeiro o chamado de Deus e depois deixa Deus realizar seus sonhos. Os sonhos dele são maiores do que os seus. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus. Não precisa de correr atrás do vento. Então nessa noite eu quero te dizer que quando o inimigo tocar no teu campo, no teu mantimento, quando começar a faltar as coisas básicas na tua casa, talvez entrou pessoas aqui preocupadas com o que vai comer no Natal, na ceia de Natal. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 6:25, com relação à ansiedade: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste, aleluias, a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você não vale mais do que uma ave? Ei, você aí não vale mais do que uma ave? Se Deus cuida dos pássaros, das aves, Ele não vai cuidar de você, amado? Para que preocupar com amanhã? Para que preocupar com a ceia de Natal? Com o ano que virá? Ah, aleluia, eu gosto desse versículo. Mas o Pai, aleluia, mas o Pai Celeste, aleluia, o sustenta. Aleluias. Qual de vós, por ansioso que esteja, por acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aleluias. E aqui diz: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Aleluia. Não temos motivo de viver ansiosos, porque o justo vive pela fé. Aleluias. Nós precisamos acreditar na providência divina. Deus ainda fará muito na tua vida este ano. Deus entrará com providência na tua vida ainda este ano. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Toda vez que você ouve falar ovelhas, Deus quer falar de paciência. Talvez essa semana o inimigo usou uma pessoa para te afrontar. Eu não sei se foi através de um telefonema, se foi algo que aconteceu no teu trabalho. Mas você precisa entender que você não é bode, você é ovelha. E muitas das vezes nós erramos, porque nós crentes, muitas das vezes nós queremos ser bode. E aí muitas das vezes nós somos envergonhados. Você não é crente? Você não serve a Deus? Onde está a tua paciência? Um conselho que eu dou: nunca peça a Deus para aumentar a sua paciência. Porque quanto mais você tiver paciência, mais o inimigo, mais o bode vai te afrontar. Aprenda, você é ovelha. Quando o inimigo te afrontar, quando você perceber que o inimigo está usando aquela pessoa para te afrontar, até mesmo na própria família,
lembra, eu sou ovelha e não bode. E há uma promessa do Senhor, na vinda do Senhor, que Deus separar ovelhas e bodes. Lembra, você é ovelha. Você precisa ter a paciência de Jó. Você precisa fazer a diferença. Você precisa mostrar para as pessoas que você é ovelha. E nos currais não haja gado. A Bíblia está dizendo de patrimônio. O que é um curral cheio de gado? Aquilo ali representa patrimônio, não é? Tem duas coisas que as pessoas fazem confusão: bens e patrimônio. Vou dar um exemplo: casa. Os judeus, eles não vendem casa, porque casa é patrimônio. Já um carro é bem ou é patrimônio? Bem, né? O carro, ele é um bem, mas casa não é. E tem pessoas que estão negociando. No momento de desespero, estão vendendo a casa. É patrimônio. Sabe outra coisa que você não pode negociar, que é patrimônio e não bem? Filhos, porque filhos são herança do Senhor. Quando você coloca a sua filha, o seu filho, diante de uma televisão, de um canal indecente, ou de frente de uma internet, de sites proibidos, você está negociando com Satanás. Você está negociando com o próprio Satanás. E filhos não negociam. Então, a partir de hoje, vigiem mais os seus filhos, porque eles são a herança do Senhor. E se é a herança do Senhor, eu e você um dia temos que prestar conta. Não transfere a responsabilidade de seus filhos para a igreja, a escola, não. Quem é a autoridade espiritual da tua casa é você pai, você mãe, você é sacerdote da tua casa. Davi, ele teve que perder tudo para depois recuperar tudo. Não faça como Davi. Começa a vigiar mais a sua casa, o seu lar. Amados, outra coisa que nós não podemos negociar, estou terminando, é o seu ministério. Tem pessoas que negociam o ministério. Eu, há 2 anos atrás, eu cheguei aqui nessa igreja. O pastor sabe muito bem a minha história. Cheguei sangrando nessa igreja. Eu tinha um ministério. E você pode passar um deserto em todas as áreas da tua vida, é difícil. Mas se tem um ministério que eu e você não pode negociar, é o nosso ministério. Ministério é algo da parte de Deus, que Deus te confiou. Ministério é uma coisa séria. Tem muitas pessoas aqui que já foram ordenadas em outros ministérios e hoje não estão valorizando aquilo que Deus te deu, os dons espirituais que Deus te confiou, os talentos, os dons que Deus te deu. Começa a partir de hoje a colocar isso em prática. Não enterra o seu talento, porque um dia eu e você temos que prestar conta. Nessa noite, não negocie o teu ministério. Talvez eu já podia estar até ordenado hoje, mas eu poderia também estar desviado. Não negocie o teu ministério. Eu vim para essa igreja porque eu sei que aqui é uma igreja séria. Nós temos um pastor sério, um homem de Deus. E nós precisamos resgatar alguns princípios, porque o evangelho lá fora, ele está corrompido. E nós precisamos entender que nós estamos num ministério sério, mas nós precisamos de vocês. Nós precisamos defender como atalaias do Senhor esta obra que é do Senhor. E não ficar aplaudindo quando alguém lá fora fala mal de um irmão aqui dentro, que fala mal da liturgia da nossa igreja, que fala mal do nosso pastor. Não negocie o teu ministério. Porque se você está falando, ouvindo e concordando com aqueles que falam mal da sua igreja, do seu ministério, você está falando mal de você mesmo. E tudo que o inimigo quer é tocar no teu patrimônio. Casa, filhos e ministério não se negocia. Amados, o inimigo tentou tocar no descanso de Abacuque, tentou tocar na transformação da vida dele, tentou tocar no ministério dele, no azeite, na presença, tentar tirar a presença de Deus na vida de Abacuque. Ele tentou tocar na paciência para que Abacuque murmurasse. O inimigo, ele tentou tocar também no patrimônio de Abacuque,
mas ele aprendeu algo, que não adiantava eu ficar dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás. Mas ele disse: aviva a tua obra, ó Senhor, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluias. Eu quero que você venha aqui à frente. Se essa palavra te tocou nessa noite em algum desses pontos, eu não sei qual a área que o inimigo está tentando tocar na tua vida, se é no seu descanso, se é no seu patrimônio. Vem aqui para frente, eu quero apenas orar pela sua vida. Vamos, um hino, vamos adorar o Senhor. Aqueles que entenderam a mensagem, não adianta ficar lamentando, não adianta dizer: até quando, Senhor? Começa a mudar o foco da sua oração. Toda a igreja dizendo bem alto: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluias. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus